Salve pessoal, que é o Raposo, tá? Eu sou criador, desenvolvedor, sozinho por enquanto do Fox RPG, tá? É um sistema de regras aí que eu venho desenvolvendo há alguns anos, pegando algumas coisas de alguns sistemas que eu mais aprecio, tentando simplificar muita coisa, tá? Sempre eu narro priorizando a questão da dinâmica, da interpretação e do fluir do jogo, tá? Não me prendendo muita regra, mas todo sistema aí tem a necessidade de ter a regra para quem gosta, para quem acompanha, para quem precisa, tanto de mestres quanto de jogadores. E é isso, tá? No mundo de Garden é um mundo que eu criei. Sempre fui jogador de Tormenta no meu passado, mas sempre gostei de desenvolver o meu cenário próprio e tinha as ideias, tinha as anotações, tinha material espalhado aqui no computador. Mas eu ultimamente, em meses pra cá, eu venho colocando tudo no papel e alimentando aí o blog, tá? O blog aqui é o gardenrpg.blogspot.com. Quem quiser acessar, quiser seguir, material criado que eu já tenho preparado em PDF, tá todo disponibilizado para download. Quem quiser usar, copiar, editar, transformar para o seu sistema, usar, fique à vontade. O Fox RPG, o Mundo de Garden, eu não tenho intenção nenhuma de fazer financiamento, esse tipo de coisa, que tem muito projeto bacana já disponível. É mais uma questão de eu ter o meu material pronto e disponível para quem quiser usar, para os meus jogadores consultarem das minhas mesas. E quem quiser também participar criando locais, personagens, tiver seu personagem, a gente pode estar adicionando aqui no mundo, seus lugares, cidades, reinos, seja o que for, a gente vai ajustando e vai incluindo aqui, tá? Atualmente eu estou com uma mesa no mundo de Garden que está desenvolvendo uma história, está desenvolvendo a campanha, e eu estou registrando tudo, né, numa crônica que também está disponível lá no site, tá? Você acessando aqui, você vai estar chegando aqui no nosso blog do Garden RPG, tá? Rodrigo Raposo aqui, que é o meu nome do criador, e todo o material está disponível no blog para download. Nas diversas postagens que a gente tem, eu tenho aqui para mostrar para vocês. E tá, então essas abas aqui a gente tem o prólogo, tá, explicando um pouquinho da origem do mundo aí, resumidamente, sobre as eras iniciais aqui até a era inicial que a gente tem de narrativa. Mas os jogadores, os mestres podem escolher aí uma era ou um ponto na cronologia do mundo aqui que eles queiram iniciar a sua campanha. Aqui é o prólogo com um pouco da cronologia, tá, explicando aqui os principais eventos das eras até os dias atuais na história, que seria o ano 1100, tá? Da terceira era, que é a era da incerteza. Mas quem quiser iniciar sua campanha em qualquer momento desse aqui, também fica à vontade, tá? Para desenvolver aí da forma que quiser. A gente tem as crônicas de Garden aqui que é o material da minha mesa, dos meus jogadores atuais aí, com uma campanha que está rolando. Então todos que eles estão fazendo eu estou transcrevendo aqui em forma de crônica, né, tentando deixar mais 99% fiel ao que eles estão fazendo, ao que eles estão agindo, às decisões que eles estão tomando na campanha, e tudo aqui registrado. Conforme eu tenho tempo e disponibilidade, eu estou jogando aqui escrevendo e lançando aqui os capítulos e os episódios aí do que vem acontecendo com eles, tá? Quem tiver interesse de acompanhar o material, sempre que atualiza, eu disponibilizo para download. Aqui temos o panteão do mundo, a relação dos deuses aqui. Grande parte dessas imagens aqui, infelizmente, a gente está captando da internet, do Pinterest, para sanar esse problema de ilustração de personagem, ilustração de capa dos capítulos aqui do Garden RPG. Então, muita coisa que eu tenho captado aí da internet, mas em breve a gente vai tentar substituir com material autoral aí, tá? A gente tem aqui também os mapas do mundo aí, dos continentes, do mundo geral, tem dos continentes, continente norte, continente sul. Então vamos falar do mundo mais à frente em outros episódios aí. E também o mapa de cada reino para download, tá? Que todo o capítulo aqui, toda a postagem do blog que ela fala sobre algum assunto, no final o material que está exposto ele está disponível para download, da mesma forma como ele está disponível aqui na aba de downloads, que está todo o material que já foi produzido, ele está disponível aqui para download aqui. Você abrir nossa biblioteca de download, tá bom? Então tá tudo disponível aqui, tudo autoral,
Algumas coisas a gente está captando de outros sistemas para usar temporariamente, como foi o caso das magias aqui, das magias arcanas, dos feitiços, que a gente captou de outro sistema e fez uns ajustes para usar, enquanto a gente não tem o material próprio, que é uma aba que vai dar trabalho aí. Mas é isso, tá? Depois dos 10 dos Atlas, a gente vem com as classes iniciais do jogo, que a gente disponibilizou algumas aqui. A gente vai ver na parte dos sistemas, tem os bárbaros, os bardos, os clérigos, os druidas, tá? Também tem aqui os guerreiros, tudo mais. E mais à frente a gente vai estar desenvolvendo aqui, a gente vai desenvolver mais à frente as classes de prestígio, do qual essas classes aqui vão poder evoluir e assim adquirir novas habilidades, novos poderes de classe aí que a gente vai ver também mais à frente. Da mesma forma a gente tem as raças iniciais que a gente criou aqui, tanto para as classes quanto para as raças tem aqui os capítulos, com a descrição falando um pouco sobre como elas são no mundo, mostrando aqui os pontos iniciais que você recebe, as vantagens raciais que cada raça tem e as variações regionais. Por exemplo, os humanos aqui eles têm as variações regionais e cada variação regional que você seleciona na ficha ela tem uma habilidade própria para você usar durante a sessão de jogo, tá? E os humanos gigantes, que cada uma variação geralmente de uma região, de um local do mundo aí que tem um estilo de vida, uma sobrevivência diferente e acaba recebendo um tipo de habilidade diferente, tá? Uma habilidade única diferente. Isso também vale para os elfos, para os anões, etc. Tá bom? Aí depois das raças a gente tem aqui um capítulo que fala sobre os continentes, tanto o norte mostrando reino a reino, falando da categoria do reino, se é um reino, se é um território, se é algo, uma terra sem domínio, etc. As localizações, do qual o continente está localizado, o nome da capital, qual coalizão ou aliança ele faz parte, o nome do regente, os reinos aliados e os inimigos aqui, tá? Então a gente vem reino a reino de cada continente, algumas ilustrações que a gente criou com a ajuda de inteligência artificial aqui que é nossa, tá? A gente conseguiu criar bem parecido da nossa ideia aqui da descrição. Como eu disse, a gente não é ilustrador, mas a gente vai quebrando o galho com as ferramentas que a gente tem, tá? As partes dos mapas, tanto dos reinos quanto do continente, já é autoral nosso, foi desenvolvido no Incarnate lá, a gente fez tudo manualmente, casinha por casinha, torre por torre, tanto dos reinos quanto do mundo em geral, tá? Então aqui a gente tem umas explicações sobre os reinos, sobre alguns locais importantes, sobre os regentes e uma história resumida de cada reino, tá? Aqui são os reinos do continente norte, aqui também a gente vai ter os reinos do continente sul, tá? Mesma coisa, os reinos, as descrições, a visão geral do continente, todos os reinos que fazem parte, e aqui ele vai entrar de um por um, também explicando um pouco da geopolítica do continente em relação ao mundo lá. Também aqui a gente entra na parte das magias, dos magos, dos feitiços. Cada classe vai selecionar aí na sua sessão de jogo para estar usando. E aqui os magos usam as magias, feitiços dos feiticeiros, as preces dos clérigos, as juras dos paladinos, as melodias do bardo, magias também que os bardos podem utilizar, os dons dos patrulheiros, os vínculos dos druidas com a natureza que eles podem usar e etc. Aqui a gente tem a ficha do Fox RPG, uma ilustração aqui em imagem dela, mas é uma ficha em PDF, em Excel, perdão, essa aqui é PDF, mas a gente está uma versão em Excel, onde ela é toda automatizada para você preencher tanto os números de atributos, aumentar, diminuir, escolher aqui as suas classes, suas raças, e aqui definindo as suas habilidades de classe, as suas características raciais, etc. Tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco bem detalhadamente aí para vocês entenderem e conseguirem criar a ficha dos personagens, dos NPCs que vocês quiserem aí no jogo, tá? Aqui a gente tem um livro de regras resumido que eu estou desenvolvendo, explicando tudo na regra, uma introdução, explicando quais são os atributos, como funcionam os modificadores, os valores de modificadores de cada atributo, dependendo do valor desse atributo, que a gente entra com as vantagens e desvantagens do jogo, também que a gente tem aqui, não está especificada, mas tem uma outra postagem aqui só com as vantagens e desvantagens, tá? Os recursos no jogo que são os pontos de vida, mana, fadiga, fé e a coragem, também explicando como para cada um serve, como cada um se define no game.
tá? E umas explicaçõezinhas aqui que vocês vão ver mais à frente nas regras aí, mostrando como cada coisa é definida, qual cálculo que é feito, que você não precisa automaticamente saber isso aqui, mas automaticamente a ficha ela vai ser gerada, esses recursos, baseado nos atributos que você vai escolher ali na sua ficha de mais força, mais carisma, menos carisma, mais destreza, menos destreza, ele vai calculando os outros valores da ficha automaticamente. Então você praticamente tem a ficha ali automatizada, tá bom? Iniciativa também, experiências de combate também, como elas são, para que servem, como elas são usadas, tanto as comuns quanto as de combate. Tá tudo explicadinho aqui, as regras de combate, como funciona. Como eu disse, é um sistema em desenvolvimento, tá? Eu estou fazendo muitos testes, muitas modificações conforme a minha sessão vai rolando de jogo lá. Eu vejo que tá bom, que não tá bom e eu vou ajustando para ficar equilibrado. As classes, as raças, o combate ficar de forma bem equilibrada. Aqui, como eu falei, tem as vantagens e desvantagens listadas aqui em ordem alfabética, com uma pequena descrição de cada uma, o custo em pontos de cada uma, tá? E é isso. Aqui a gente tem alguns materiais extras que podem precisar, tá? A gente tem umas cartas aqui para download, que são as cartas de ações, onde explica como cada ação funciona no jogo, quantas ações gasta para a pessoa realizar uma ação de usar um item, usar um artefato, protelar uma ação, o que acontece, se proteger ou proteger alguém, usar uma perícia durante o combate, se movimentar, como funciona o movimento. Então a gente tem essas cartas que podem ser impressas, deixadas na mesa para o jogador ler, consultar, tirar dúvida, para não estar perguntando para o mestre. Caso só olhar e consultar, ele já pode ali se planejar, fazer a sua estratégia durante o combate, tá? Como os pontos de coragem são usados no sistema, que foi uma vertente ali do Coda, da regra do Coda do Senhor dos Anéis que eu peguei, que é muito interessante, que ajuda na estratégia do jogo. Os personagens podem usar os seus pontos aqui para receber certos bônus ou realizar algumas ações difíceis, e deixa o jogo mais dinâmico, entendeu? Não tornando impossível certas ações, tornando possíveis ações corajosas nos nossos jogadores. E outras ações, tipos de ações podem ser feitas, tem todas as cartas aqui que também estão disponíveis para download aqui no final, ou lá na aba de download. Também a gente tem aqui a lista de equipamentos básicos do jogo, que a gente pegou aqui e tentou organizar com o nome, o peso, característica, o valor de dano ou defesa do equipamento e o custo, tá? Tem tudo organizadinho aqui, os equipamentos comuns. Aqui a gente tem as armas e as armaduras também, armas e munições, né, de armas de arremesso, armas de fogo. E aqui no final as armaduras e os escudos com as suas defesas, os seus custos e as suas características aqui, os seus pesos, tá? A gente vai ver isso mais lá no sistema. Aqui a gente tem outros materiais também, que foi um grid em alta resolução que eu desenvolvi para quem quiser imprimir o seu grid, tá? A gente está fazendo os testes, imprimindo alguns aí. Tem aqui para download esse grid em alta resolução, algumas miniaturas de papel aqui para download quem quiser imprimir, tá? A gente vai fazer um vídeo mais à frente explicando como imprimir, e uma base que a gente tem um custo aí baixo que a gente pode encontrar para venda para usar essas miniaturas aqui, tá bom? E aqui é, como eu falei, a aba download, que tem todo esse material aqui organizado. Só clicar e você consegue baixar aqui o material em PDF zipado. E se você quiser, por exemplo, aqui baixar a ficha do jogo, você vem aqui, ser direcionado para o nosso Drive Online aqui, que ele tem todo o material. Você clica, baixou e já vai ter acesso ao nosso material aí. No caso aqui é a ficha, né? Ele baixou aqui, vou abrir aqui, não está aparecendo para vocês, mas ele baixou. Eu vou abrir aqui a ficha e vou estar mostrando para os senhores aqui, ó. Isso aqui é a ficha que eu acabei de baixar. Como vocês podem ver, uma ficha toda no Excel, e ela é toda automatizada. E a gente vai estar vendo aí no próximo capítulo. Vou postar alguns vídeos, tá? Isso foi só uma pequena introdução, apresentando o nosso blog, apresentando aí bem genericamente o sistema e o mundo, para vocês saberem os conteúdos próximos que vão vir aqui no nosso canal do YouTube, explicando item a item. A gente vai começar apresentando essa ficha em breve. Vou começar apresentando o sistema,
E assim que a gente apresentar todo a base do sistema, a gente vai estar apresentando para os senhores também o mundo, tá? O mundo base que a gente tem do Garden RPG, tá, pessoal? Então esse aqui é a ficha, tá? Só dar uma pincelada rápida aqui, uma introdução, que é uma ficha que ela é toda automatizada. Você vê que a gente não consegue fazer nenhuma edição aqui em algumas áreas da ficha. São as áreas que estão aqui em preto, em vermelho, essas células estão todas travadas. O único local onde o jogador ele vai ter, como é que se diz? Acesso de fazer a edição é nessas abas que estão em verde, tá? Eu estou reiniciando aqui algumas coisas que já estão preenchidas que não era para estar. A ficha básica ela vem assim, tá? As células que estão com fonte em verde que o jogador pode estar modificando, preenchendo, alterando. E aqui você vai conseguir modificar, tá? Alguns recursos aqui não estão aparecendo aqui na transmissão. Eu acho que é questão do programa aqui do Excel. Mas aqui, por exemplo, você vai escrever o nome do seu personagem, tá? Escrever o meu aqui, como se fosse eu, Raposo, tá? Aqui na raça, você ao clicar no selecionar aqui, não está aparecendo para vocês, mas aqui está aparecendo para mim as raças que estão disponíveis para seleção. Aqui está aparecendo anão, centauro, elfo, fada, halfling, humano e meio elfo e o minotauro. E aqui vocês vão poder clicar. Eu vou clicar em um anão aqui e você vê que automaticamente ele gerou alguns outros valores aqui automaticamente, que são os valores da raça. No caso aqui o anão ele recebe mais 2 em modificador de constituição, mais 1 em destreza, mais 1 em recepção e uma penalidade menos 1 nesses 3, agilidade, inteligência e carisma, tá? Se fosse, por exemplo, uma outra aqui como o elfo, você vê que já ia mudar. A força seria menos 1, constituição menos 1, destreza 2, percepção 1, agilidade mais 1, inteligência mais 1, carisma 2, sabedoria 0. Então toda raça ela tem os seus pontos de modificadores de atributos iniciais, tem os seus pontos de vida iniciais, que você pode ver aqui, ó, modificadores iniciais, que a gente vai estar vendo na apresentação da ficha mais em frente, tá? Aqui só para deixar os senhores mais curiosos, eu vou escolher aqui um elfo guerreiro. Você vê que aqui o modificador de classe, conforme a classe escolhida, esse modificador no cálculo do ponto de vida, ponto de fadiga, ponto de mana, eles são definidos. E para preencher aqui os atributos, você tem os valores aqui, ó, os pontos de atributo restantes, que podem ser gastos tanto nos valores dos atributos, quanto nas vantagens aqui, que a gente vai estar vendo mais à frente, tá? Só para deixar os senhores curiosos. E no próximo episódio a gente vai vir com a questão da criação da apresentação e o preenchimento da ficha, para mostrar como é bem simples. A gente vai fazer esse preenchimento sem consultar nenhum outro material inicial, uma forma bem leiga em relação ao mundo, em relação ao sistema, tentando mostrar o quão essa ficha ela é automatizada. Agora uma ficha de um RPG de videogame, onde você tem ali os valores iniciais para criar seu personagem, você distribui e automaticamente ele cria. Você escolhe a classe, a raça, define os seus atributos ali, e ele vai gerar toda a outra ficha, o restante da ficha automaticamente. Você vai escolher suas vantagens, suas desvantagens do seu personagem, experiências de comuns, experiências de combate, e vai se gerando o personagem automaticamente. A gente tem também a costa, que é o verso da ficha aqui, onde entra os equipamentos. Você pode incluir uma ilustração do seu personagem, sua experiência, o seu dinheiro, tesouros, as armaduras que o seu personagem está equipando. Se ele for um mago, um clérigo, um paladino, os poderes, magias que ele tiver decorado naquele dia, com a descrição, o custo, o círculo a qual ela pertence, a gente vai ver mais à frente, tá? Entre outras coisas aqui, as armas e armaduras que o seu personagem possui para usar em combate. E aqui a gente tem, como eu falei, a ficha para preencher, o verso para se preencher, e aqui depois de estar tudo preenchido, você vai ter o modelo para impressão, onde ele te apresenta uma ficha mais simplificada, sem todos aqueles cálculos, mostrando basicamente só os valores que você vai utilizar durante a mesa. Só o valor que você vai somar no D20 para fazer um teste de força, o D20 menos 1 aqui nesse exemplo, um teste de carisma que seria um D20 mais 2, os pontos de vida que seu personagem tem total, você anota aqui o atual. Essa versão aqui você pode imprimir em PDF, que ela vai te dar uma ficha pronta, aqui, ó, bem simples, tá? Bem enxuta para você estar usando para o seu personagem, tá? Os valores para fazer os testes de resistência física, resistência mental, capacidade de carga, movimento, etc.
Então aqui é uma versão bem enxuta, tanto da parte da frente da ficha, quanto uma versão bem enxuta do verso aqui, ó. Vou selecionar aqui para os senhores, mostrando aqui também, bem enxuta, já pronta para imprimir conforme a sua ficha estiver pronta, tá pessoal? Esse é o primeiro episódio, só apresentando para vocês. Já já a gente vem com o segundo episódio aí da apresentação do Foxy RPG do Mundo de Garden, mostrando aí essa ficha, como a gente criar o nosso personagem, o nosso NPC, e depois a gente vai se adentrar mais nessas regras, mostrando como funciona, o que cada personagem tem que priorizar, se for um personagem de força, mais envolvido com agilidade, etc. E a gente vai saber mais pra frente como fazer aquele personagem mais bem feito, bem mais calculado, tá bom? Mas basicamente é isso. A intenção do sistema é qualquer um leigo chegar e conseguir preencher a ficha com facilidade, sem estar pegando muita instrução com o mestre, sem estar consultando muito material, e já ali conseguir ver as características do seu personagem de forma bem simples, tá pessoal? Então daqui a pouquinho a gente vem aí entrando nessa ficha, entrando nesse sistema, para os senhores entenderem e conhecerem esse sistema que a gente está tentando desenvolver para facilitar a criação, principalmente dos novatos, das pessoas que estão chegando aí no RPG, tá bom? Valeu!